Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje vamos estar meditando na terceira carta de João, que é só um capítulo. Vamos estar meditando versículo por versículo, trazendo uma breve explicação para que você possa entender a palavra de Deus. Terceira João, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Aqui João, ele vai se identificar como um presbítero, em outras versões falam um ancião. E ele está enviando essa mensagem para Gaio, e ele diz expressar o seu amor, um amor genuíno que ele tinha ali pelo irmão Gaio. Aqui no verso 2 ele vai dizer o seguinte: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Isso é muito forte. João, ele deseja aí, ele expressa a sua preocupação com o bem-estar de Gaio, tanto físico como espiritual. E ele fala, que deseja que a saúde de Gaio esteja bem como está bem a vida espiritual dele, desejando que Gaio esteja bem em todas as áreas da sua vida. E eu desejo o mesmo para você que nos ouve, que você vá bem tanto na saúde como no seu espiritual. O verso 3, João vai dizer o seguinte: Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram a me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Aqui no versículo 3, João ele vai dizer da alegria em saber que Gaio ele é conhecido pela fidelidade dele à palavra de Deus e como ele estava vivendo de acordo com a palavra do Senhor. E é muito bom, é muito gratificante quando a gente vê aqueles irmãos na fé que estão, de fato, vivendo de acordo com a palavra de Deus. A gente fica feliz de pessoas que realmente estão seguindo os ensinamentos do Evangelho. O verso 4 ele vai dizer: nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Aqui no versículo 4, João ele vai falar da alegria. Ele está dizendo: olha, nada mais me alegra em ouvir que aqueles que eu preguei o evangelho, eles e os meus filhos, ele está dizendo de filhos espirituais, ele está dizendo, isso me alegra em ver que vocês estão chegando à maturidade espiritual, que vocês estão de fato vivendo o evangelho, que de fato vocês estão trilhando o caminho do Senhor Jesus Cristo. Eles nada mais me alegra do que isso, em saber que os meus filhos estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade. Verso 5 ele diz: meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos seus irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Aqui no versículo 5, João ele vai elogiar Gaio pela fidelidade em servir os irmãos da fé. Inclusive aqueles irmãos que são estrangeiros, que estão de passagem, que estão viajando, que passam ali na cidade, mostrando hospitalidade, o quanto que Gaio é generoso, aonde ele recebe esses irmãos, aonde ele abraça esses irmãos, aonde ele acolhe esses irmãos na fé, que estão compartilhando a mensagem do Evangelho, que estão de passagem, que são estrangeiros ali. Ele está dizendo como eu fico feliz por isso e eu tenho ouvido falar da sua fidelidade para com esses irmãos. O verso 6 ele diz: eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Aqui no versículo 6, João ele vai relatar que esses viajantes, essas pessoas que tiveram o apoio de Gaio, estão falando de como ele recebeu bem, do amor que ele tem por essas pessoas. E João está pedindo a ele, olha, continue ajudando essas pessoas para que eles continuem falando do amor de Deus, para que eles continuem vivendo de uma maneira digna que agrade o Senhor. O verso 7, ele vai dizer o seguinte: pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Aqui no versículo 7, João está dizendo que esses irmãos que estão viajando pelo mundo afora, pelas cidades, anunciando o evangelho de Cristo, eles estão viajando sem recurso de pessoas que não professam a mesma fé. Olha, ele está dizendo que eles não aceitaram nenhuma ajuda de pessoas pagãos, pessoas que não vivem de acordo com os princípios do evangelho. E ele está pedindo para que Gaio, toda vez que tiver oportunidade, que continue ajudando esses irmãos que estão compartilhando a fé, sem a ajuda de pessoas do mundo, sem a ajuda de pessoas que não se renderam ao evangelho. Vamos para o próximo versículo. O verso 8 ele vai dizer:
Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. João está dizendo e orientando não só Gaio, como serve para todos nós, a ajudar esses irmãos a apoiar financeiramente a obra de Deus. Porque ele diz que quando você contribui com a obra de Deus, quando você contribui com aqueles que pregam o evangelho, você está ajudando o evangelho a ser compartilhado. Existem aqueles que levam o evangelho e existem aqueles que patrocinam para que esse evangelho possa ir mais longe, para que esse evangelho possa chegar a outras pessoas. Então é muito importante você compartilhar daquilo que Deus tem lhe dado, principalmente dos recursos financeiros, para que aqueles que pregam o evangelho possam anunciar o evangelho a mais pessoas. O verso 9 ele vai dizer o seguinte. O verso 9 ele diz: eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diotrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu lhe disse. Aqui no versículo 9, João vai mencionar um homem chamado Diotrefes. Ele diz que esse homem está agindo ali de uma forma autoritária na igreja, que esse homem se recusa a prestar atenção nas instruções de João, nas autoridades apostólicas. Então ele está dizendo, olha, esse homem quer ser o líder da igreja, quer ser ali o mandante, ali o dono da igreja, e o que eu mando, as cartas, os ensinamentos, ele se recusa, ele não aceita esses ensinamentos. É o que João está dizendo que Diotrefes faz. O verso 10 ele diz o seguinte: portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa que recebê-los, ele não deixa e até o expulsa da igreja. Então aqui no verso 10, João está falando que ele vai conversar pessoalmente com esse Diotrefes, né? Vai abordar sobre as questões que ele mente, ele fala coisas que não são verdade de João, dos irmãos ali. E João vai listar ali uma série de má ações desse irmão, não posso nem dizer que é irmão, né? Desse Diotrefes. E diz que é calúnia, ele é caluniado, João é caluniado por Diotrefes. Que Diotrefes, quando os irmãos vêm, eles não recebem esses irmãos na igreja. E até os irmãos, quando chegam na igreja, mesmo sem Diotrefes receber, o Diotrefes ali expulsa esses irmãos. Fala, sai daqui, sai da igreja, eu não quero vocês aqui não. Então João diz, eu vou chegar aí pessoalmente e eu vou conversar sobre essas mentiras, sobre essas calúnias que ele anda dizendo, e por não receber os nossos irmãos na fé. O verso 11, João vai dizer o seguinte: Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. Aqui no verso 11, João está encorajando Gaio a seguir o exemplo daquilo que é bom. Ele diz, olha Gaio, faça o que é bom, imite as coisas boas, porque aquelas pessoas que praticam o bem, essas pessoas estão mostrando que estão ligadas com Deus. E ele diz que aquelas pessoas que praticam o mal, elas nunca viram a Deus. Essas pessoas estão distantes de Deus. Que era o caso ali de Diotrefes, né? Que praticava o mal, que era uma pessoa que não queria receber ensinamento, pessoa dura e queria ser o líder da igreja. E tem muita gente assim, viu? Que quer ser o líder da igreja, não recebe as instruções da palavra de Deus e que expulsa muitas pessoas da casa do Senhor. Vamos para o verso 12. Ele diz o seguinte: todos falam bem de Demétrio, já é outra pessoa, né, que João está dizendo, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe, o que dizemos é verdade. Aqui no versículo 12, João vai elogiar Demétrio. Demétrio, outra pessoa ali, outro irmão na fé, e ele vai afirmar que ele é bem falado. As pessoas falam bem dele, a igreja fala bem dele. Então, que aquilo que Demétrio faz são coisas boas, e que Demétrio também é conhecido por Gaio, que aquilo que ele faz é verdadeiro. Vamos para o verso 13. O verso 13 ele vai dizer: tenho ainda muitas coisas para contar a vocês, mas não quero fazer isso por carta. Aqui no versículo 13, João está dizendo, olha, eu quero conversar bastante com vocês, tem mais coisa, mas não dá para ficar falando aqui por carta, escrevendo, tem coisa que eu quero falar pessoalmente. Aí o verso 14 ele diz: eu espero vê-lo em breve,
E então conversamos pessoalmente, é o que eu falei. Ele disse, eu quero conversar com você pessoalmente, tem muita coisa para a gente conversar, não dá para falar por carta. E para finalizar, ele conclui aqui o verso 15. A paz esteja com você. Os meus amigos mandam saudações, dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Então aqui o verso 15 de João finaliza, né, mandando as saudações aos irmãos, saudação a Gaio. Então nós vamos ficando por aqui, e aqui se encerra a carta de 3 João. Eu espero que você tenha aprendido um pouco da palavra de Deus, é uma carta breve, né? Mas é importante a gente ver o que diz a palavra de Deus e que possamos imitar o que é bom, como diz aqui João nessa carta, que possamos ser pessoas que, de fato, sejam verdadeiros cristãos, que possamos ser fiel à palavra de Deus, que possamos dar bom testemunho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que é o Bispo John Kennedy. Nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, Bispo John Kennedy. Lá tem muitas outras mensagens, muitos outros capítulos, muitos outros livros sendo explicados da Bíblia. E eu espero que Deus nos dê outra oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.